Por isso, eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu já vi muita gente falar a respeito disso, dessa passagem. Eles ficam olhando e falam, ele era humilde, né? O centurião aqui era humilde, não sou digno de que entreis em minha morada, né? Mas o foco aqui é o seguinte: o servo dele estava doente, e ele então mandou chamar Jesus, né? Mandou emissários, eles foram lá e chamaram a Jesus, e vindo Jesus, ele diz o seguinte, né? Eu não sou digno, né, que o senhor entre na minha morada, mas porém manda uma palavra, né? E o meu rapaz será curado. Aí ainda explica, fala assim, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a um vai e ele vai, a um vem e ele vem. Ele era um centurião capitão de 100 homens, né? Então ele dava as ordens e eles lhe obedeciam. Mas ele percebeu, ele teve a revelação em Jesus, que Jesus tinha um exército invisível. Era só Jesus falar e as coisas iam acontecer. Então, o que conta aqui é a palavra, né? Manda uma palavra. Aí nós vemos, né? Deus criou, toda a criação de Deus foi feita pela palavra, exceto o homem, que Deus foi com a sua própria mão e pegou o barro e ali formou o homem. Mas toda a demais criação foi feita pela palavra. E disse Deus, e assim se fez. Então Deus criou tudo pela sua palavra. É uma palavra de vida e uma palavra de poder, né? Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então, olha bem, palavras são espírito, mas como? Né? Quando nós falamos conforme a palavra de Deus, porque ela é espírito, então tem anjos que trabalham conforme a palavra. Os anjos trabalham conforme a palavra. E nós vemos várias passagens nas Escrituras a respeito da palavra. Você vê Jesus, né, no barco, ele ordenou ao vento e ordenou ao mar, aquieta-te, para, né? E tudo ali se acalmou. E os que estavam ali falaram assim, mas que autoridade é essa? Que palavra é essa? Que até ao mar e ao vento ordena e eles lhe obedecem. E Pedro no barco e Jesus andando sobre as águas, falou, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. Então venha, Pedro. Então, olha bem, sempre a palavra. Aí Pedro vai. Pedro, sobre a palavra de Jesus, né, ele foi caminhando sobre as águas. Mas o que acontece? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento e das águas, das ondas. E ele o que? Temeu. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas ele tirou os olhos de Jesus, ele, né, tirou o foco de Jesus, tirou o foco de sobre a palavra de comando de Jesus, né? Aí ele começou a afundar. Então, outra passagem, quando da pesca, Jesus fala para ele, fala assim, tira a rede do lado direito. E ele, então, o que ele fala? Ele diz o seguinte, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a sua palavra eu vou lançar a rede, né? E assim fez, e veio grande quantidade de peixe. Então, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus, as coisas, o comando acontece, né? E quando os discípulos chegaram para ele, disse
pediu para ele: Senhor, aumenta-nos a fé. Ele não deu a receita de como aumentar a fé, né? Ele falou o seguinte, falou assim: olha, se você disser, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, pequeno. O que é um grão de mostarda? É uma semente, uma sementinha, né? Como a palavra de Deus também é uma sementinha, né? Você planta uma semente, ela vai germinar, nascer, crescer e vai frutificar. A palavra de Deus é assim também. Por isso que ele fala ao semeador: o semeador saiu a semear. E ali umas caíram, né? Nem todas caíram em terra fértil, mas a que caiu em terra fértil, ela produziu. Então, aí nós vemos que o mistério, né? A questão está sobre a palavra. Se você disser a este monte, não duvidar no seu coração, disser a este monte: sai daqui, planta-te no mar, isso será feito. Olha bem, né? E tudo, né, que vocês pedirem em oração, olha bem, tudo pela palavra, tudo que vocês pedirem em oração, né, crendo, isso será feito. Então você vê que a palavra é espírito, né? Ela coloca anjos em movimento, né? Os anjos, as palavras de Deus, as escrituras, a linguagem dela é a linguagem espiritual. Quando você ora sobre a palavra, e quando você ora sobre ela, e quando você libera essa palavra, os anjos a conhecem essa palavra. Então, também tudo isso são ordens para eles, são comandos para os anjos, são ordens prefixadas. As pessoas oram muito assim: ó Senhor, manda o seu anjo, né, para fazer isso, fazer aquilo. Mas nós esquecemos que o próprio Jesus falou: se você disser, né, quer dizer, se você falar como? Conforme a palavra de Deus, a linguagem espiritual. Os anjos já conhecem a palavra, e os anjos estão esperando comandos. Olha bem, as pessoas às vezes oram pedindo, mas tem uma fala, né, uma pronúncia de palavras de quem tem autoridade, quem recebeu autoridade, para dar comandos. Os comandos são pela palavra. O que é isso? Se você disser a esse monte: sai daqui, planta-te no mar, né? Outra passagem, eu falei assim: ô Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Que negócio é esse? Né? Então, nós vemos o exército invisível de Deus trabalhando sobre a palavra. Então, aqui nessa passagem, o centurião fala: manda uma palavra, né? Manda uma palavra. O que vai acontecer com essa palavra? Né? Anjos vão sair dali, vão pegar essa palavra e vão executar. E os anjos são seres celestiais que estão a serviço. A serviço de quem? A serviço dos que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Os discípulos de Jesus, os servos de Jesus, os filhos de Deus, que têm uma aliança com Deus, que receberam o Espírito Santo, que aceitaram a Jesus. E por isso que quando um pecador se arrepende, ele reconhece ser pecador, e ele confessa que Jesus é o Senhor dele, o único e suficiente Salvador. O que acontece no céu? A palavra é bem clara: a festa do céu. Quem faz essa festa? Os anjos fazem essa festa. Um pecador se arrependeu, né? Então a festa do céu. E os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. E Jesus nos deu autoridade para falar. Por isso que o que é uma oração? Oração é quando você fala. Agora, as pessoas oram muito na situação de pedir.
mas nós temos que também orar, falar profetizando, falar com voz de comando, né? Diga, fale, né? As pessoas falam muito assim: a fé remove montanhas. Não, a fé é pequena, ela é um grãozinho, mas quando você, pela palavra de Deus, você dá voz de comando, porque você já recebeu autoridade, né? A autoridade delegada por Jesus está lá em Efésios, né? Que ele deu essa autoridade à igreja, né? E você, como igreja, quando reunidos, tem voz de comando, os anjos vão sair para executar. Ele faz dos seus anjos o que? Ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Então, por isso que você dá voz de comando, né? Quando você dá voz de comando, as situações mudam, os ambientes mudam, as pessoas mudam. Olha bem, tem a petição, aquela que é com súplica, com rogos, mas tem também a voz de comando que emana de alguém que tem autoridade. E ter autoridade não é você fazer, porque as pessoas andam muito fazendo coisas, né, para Deus, até fazendo até sacrifício para Deus, mas como são reis, os filhos de Deus são reis, né? Jesus é o rei dos reis, são reis, são sacerdotes. Então o rei, ele não faz, o rei fala, o rei comanda, o rei ordena. Então precisamos aprender a ter voz de comando, falar conforme o rei, dando ordens, né? Quando, por exemplo, o juiz dá uma ordem, ele não vai lá executar a ordem, ele aí tem os seus secretários para ir executar a ordem. Tem o oficial de justiça que vai executar a ordem. Ele não sai do trono, ele não sai da cadeira, ele dá a ordem, ele assina, vai lá e faça isso. Então o oficial vai lá e faz, executa, manda trazer uma pessoa, traz, manda sequestrar um bem, vai lá e traz, manda aprender importâncias, valores, dinheiro, pronto, está feito, foi lá, o oficial e fez, mas o próprio juiz não faz, não é? Então, nós recebemos essa autoridade de Jesus e precisamos saber como fazer. Nós damos ordens a demônios, ordem a demônios, para mesmo, cala mesmo. O que Jesus fala? Cala-te, sai dele. Então nós damos ordem ao ambiente. A nossa palavra, sobre a palavra de Deus, muda ambientes. Então precisa saber, as pessoas terem a consciência de que tem um exército de anjos que estão aí pedindo linha, pedindo que você libere ordens para ele executar. Glória a Deus. Você ainda não usou os anjos que precisa usar. Eles estão aí esperando a ordem ser emanada. Ah, mas eu posso ordenar os anjos? Claro, eles não estão a teu serviço. Agora você tem que falar com Deus. Você vai falar com Deus, não resta a menor dúvida. Mas quando nós falamos, por exemplo, estamos falando essa palavra, anjos estão trabalhando por essa palavra. Anjos vão curando as pessoas, vão transformando corações, vão abrindo o coração, vão ensinando, vão dando revelação. É por causa da palavra. A palavra que é vida, que é espírito e é vida. Que espírito essas palavras são? São anjos.
que vão executar. São espírito e são vida. Então eles geram vida. Quer dizer, vão fazer coisas úteis para o reino de Deus e para o povo de Deus. Quando você ordena dessa forma, as coisas vão acontecer, porque anjos vão executar. Agora, você não vê os anjos trabalhando, porque eles trabalham discretamente. Eles não são como os demônios que ficam fazendo show, ficam fazendo firula, não é? Por quê? Eles trabalham de forma discreta, porque eles, na verdade, eles são reservados. Para quê? Por quê? Para evitar serem adorados. João se curvou diante do anjo para adorar o anjo. Pedro, mesma coisa. O que o anjo falou? Opa, vê, não faças isso. Eu sou conservo seu. Então, os anjos que estão a teu serviço, os anjos de Deus que mantiveram seu estado natural, eles não aceitam a adoração. Agora, se aceitar a adoração, são demônios. Os demônios têm fome de adoração, eles querem ser adorados, né? Agora, Jesus aceita a adoração. Os anjos os anjos que mantiveram seu estado natural não aceitam, porque eles sabem que a adoração é somente para Deus. Agora, os demônios, eles aceitam a adoração, eles querem ser adorados. Tanto é que ele falou com Jesus: olha, a glória deste mundo aí, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Então, aqui o centurião entendeu essa questão de exercício de autoridade pela palavra. Falou assim: eu também tenho soldados às minhas ordens, eu tenho um exército às minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, a um vem e ele vem, faz isso e ele faz. Agora, Jesus, o Senhor como autoridade, o Senhor também tem um exército, só que é um exército invisível. O que o Senhor falar vai acontecer. Então, o que ele diz aqui? Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Quando pessoas pedir você para orar para alguém, manda uma palavra. E o que vai acontecer? O anjo vai sair, vai executar aquela palavra que você falou, sob a autoridade de Deus, sob a autoridade da palavra, porque você já conhece a palavra, você é de Jesus, e Jesus já te comissionou para você exercer essa autoridade. Só que as pessoas que são de Deus, todas elas receberam a autoridade, mas nem todas pegaram o discernimento do que é ter autoridade. E outras falam que são autoridade, mas elas não exercem a autoridade, porque não basta você ter título de autoridade. A autoridade é para ser exercida. Então aprenda a exercer. Então você pode fazer determinações sobre a tua vida. Eu sou uma bênção, as bênçãos correm atrás de mim e me alcançam, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, e você vai declarando para a tua vida, como você declara para a vida dos outros. Quando você ora para outras pessoas, o que você está fazendo? Quando você ora, você está enviando anjos. Quando você está intercedendo para as pessoas, as tuas palavras, que são sobre a palavra de Deus, elas geram um movimento de anjos. Então, quando você ora, você está enviando anjos para executar o que você falou.
Glória a Deus, pegaram, vocês estão pegando, em nome de Jesus, estão entendendo? Então, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e a meu servo fazer isso, ele faz. Olha bem, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A fé do centurião estava no quê? No entendimento. Então ele tinha a semente. Agora ele deu movimento. A fé ela é um movimento de sobre aquilo que você sabe, que você crê, que você já conhece. Então ele conhece, falou, não, conheço essa questão de autoridade. O que é ser uma autoridade? A autoridade determina, a autoridade manda, e as coisas vão ter agentes para executar a palavra que foi emanada de uma autoridade. Então, você que é de Deus, passe a falar conforme rei, com voz de comando, Então, o que geralmente acontece, as pessoas sob ataques, espirituais, o que acontece? Elas se amedrontam, elas choram, elas ficam para baixo, Mas o que elas têm que fazer? Dar voz de comando. Ô diabo, eu paraliso a tua ação. Eu te repreendo a autoridade do nome de Jesus. Eu te ordeno que você bata em retirada agora. Que o anjo do Senhor te persiga, não te dê descanso e não volte sem dar de cabo de ti. Eu estou falando contigo, diabo. Porque Deus nos deu autoridade sobre todos os principados, autoridades, domínios e poder. Teve um caso, além de muitos, mas só um, por exemplo, que uma mulher precisava de algo e foi lá no agente público para ele resolver. Você precisa definir isso para mim. Aí ele falou assim: não vou fazer, para você eu não vou fazer. Aí o que ela falou? Você não vai fazer só porque é para mim? É isso mesmo que você ouviu. Então, eu te demito. Demitiu o sujeito, mas ela não era o empregador da pessoa, ela não era ali a autoridade humana para fazer isso, mas ela tinha autoridade do céu. Eu te demito. Na mesma semana ele foi mandado embora. Teve um outro caso aqui, um ministério, interessou num imóvel. Eles foram lá na imobiliária, falaram assim: nós interessamos no imóvel e nós vamos alugar. O preço é tanto, não serve para nós alugamos. Aí o corretor falou: tudo bem e tal. Aí preparou tudo, aí chamou o proprietário. O proprietário: mas é para esse ministério? Eu não alugo. Eu não vou alugar. Você não vai? É só por causa disso? É por causa disso. Para vocês eu não alugo. Então o senhor fica sabendo que eu estou fechando aquele local. E o senhor não vai alugar para mais ninguém. E o senhor vai alugar para nós. Mas por enquanto ele está fechado até o senhor decidir. Porque a porta que Jesus fecha, ninguém abre. E para abrir lá agora é só Jesus. Conclusão: ficou 1 ano fechado. Aí o proprietário: não, eu pensei bem, tal. Eu vou alugar para vocês. Perderam 1 ano de aluguel. Exercício de autoridade. Agora, isso é para pessoas maduras, é para servos de Deus maduros na fé,
você não vai brincar com isso. Você não vai fazer isso. Isso não é para brincadeira e nem para você usar sobre uma influência de ira ou de vingança ou coisa assim, mas é quando você, né, na sua sã consciência, no seu domínio próprio, né, aí você libera a palavra. Comércios são fechados, templos que servem ao inimigo, você pode chegar lá e determinar: eu fecho essa porta em nome de Jesus, e ela vai ser fechada, porque a palavra de vida eterna, a palavra, quando o discurso de Jesus ficou difícil de entender, os discípulos começaram a sair dele, lá, abandonar Jesus. Aí ele chega para Pedro e fala: você também quer ir, Pedro? Pode ir. Você: para quem eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Os que creem nas Escrituras, receberam a Jesus, eles têm a autoridade para liberar palavras de vida eterna, e tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. O que precisamos fazer? Aprender a fazer estas coisas, exercer desta forma. Começa a fazer, mas ore antes de fazer, né? Ore para Deus te dar o discernimento, para você não ficar liberando palavras inconsequentes. Não, é para um fim definido e para algo útil para ser feito, porque essa autoridade é dada a todos. Agora, o exercício vai depender de pessoas maduras na fé e não dominada por emoções menores, nem por sede de vingança, mas para fim útil e para a glória de Deus e para crescimento do reino de Deus. Olha bem, tem o templo lá na Corredor São José, né, que era o pior lugar do Varginha, não é mais, agora ele é o melhor, porque ele já tem um templo. Aí nós fomos morar lá na casa do Tito. Ao sair, olhamos de lado um terreno vago. Aí Deus me deu a inspiração: em nome de Jesus, aqui vai ser construído um templo, em nome de Jesus, para o Ministério Mundial Arca da Aliança. Glória a Deus. Não passou um ano, acho que 3 meses estava feito. O lugar que você está assentando, esse templo, ele foi criado com uma palavra. Glória a Deus. Estava pregando lá não. A gente fala igrejinha, lá em cima, lá no Sion. Aí Deus me deu uma inspiração, falou assim: esse ministério vai construir um templo para 800 pessoas sentadas. Teve gente que saiu da igreja, esse pastor aí ficou louco. Acho que nem pastor era ainda, ficou doido. Tá variando assim, o lugar que você está sentado. E só que aconteceu o seguinte: os que duvidaram, depois que estava fazendo culto ali embaixo, os que duvidaram, você vai ver, mas você não vai comer. E assim aconteceu, para a glória de Deus. Então, nós temos um exército de Deus, os anjos estão a nosso serviço. Está ao seu serviço, tenha consciência disso. Você vai falar e as coisas vão acontecer. Quantas coisas, né, nós podemos dar testemunho aqui desse tipo de procedimento. Glória a Deus. Estava para o seu negócio, se você declarar a venda,
multiplicada, vai acontecer venda multiplicada. Se você declarar clientes chegando e comprando, se você declarar que pessoas que estão te devendo vão te pagar, vai acontecer. Aquela palavra, ela vai e vai cumprir o que lhe apraz. Que a palavra de Deus é fogo, martelo que esmiuça a penha. E você é da família de Deus, você tem o DNA de Deus, você tem a autoridade delegada por Deus. O próprio Jesus disse: fale, se você disser a esse monte, quer dizer, aos problemas, aos obstáculos, às dificuldades, às oposições, se você falar, vai acontecer. Quantas coisas, né? Ficamos aqui muito tempo falando, testemunhando de falar assim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Use a autoridade que Deus lhe deu, em nome de Jesus. Creia na palavra e a palavra vai se estabelecer. É fogo, martelo que esmiuça a penha, em nome de Jesus.